Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Alicerce Educação. Eu sou Solange Feliciano, mais conhecida como Sol Feliciano, a Head de Diversidade e Inclusão aqui dentro da Alicerce Educação. E hoje eu trago uma convidada mais especial, é uma pessoa que já esteve aqui, fez live junto com a diversidade já, então vocês já devem estar conhecendo a figurinha já de casa. Estou trazendo aqui Tamara Braga, que hoje vou pedir para que ela se apresente. Eu não vou contar as novidades de Tamara, acho que ela mesma tem que contar. Então, Tamara, seja bem-vinda, se apresente, diga aí quem é você nessa fila do pão hoje. Oi, Sol, estou muito feliz de estar aqui com você de novo. É um prazer dividir a telinha com você sempre. Queria começar me apresentando, né? Como vocês já sabem, eu sou a Tamara. Vou fazer uma audiodescrição, porque é uma boa prática, né? Para a gente poder começar. Eu sou uma mulher parda, eu tenho tranças agora, que eu mudo meu cabelo de vez em quando. Agora eu estou com tranças roxas e rosa. Estou com uma blusa formal vinho. E aqui atrás eu tenho alguns quadrinhos de personagens que eu gosto, né? Principalmente a Lady Gaga, porque eu sou fã dela. Mas é isso. E começando aqui para me apresentar para vocês, eu sou uma engenheira química, eu me formei faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu vim de Honório Gurgel, provavelmente vocês conhecem por causa da Anitta, né? É um bairro conhecido por causa dela. Eu sou de uma família humilde, né? Eu vim de uma comunidade, meu pai um homem preto, minha mãe uma mulher branca, e desde sempre eu tive as causas raciais muito fortes, né, na minha vida, porque era muito diferente estar com a minha mãe, estar com meu pai e ver quais eram os empecilhos que a gente tinha durante a vida em relação à nossa raça mesmo, né? E depois disso, acabou que meu pai faleceu quando eu era muito pequena. Eu fui criada por uma família de pessoas brancas e me embranqueci durante um bom tempo. Foi bem complicado também, porque dentro do mercado de trabalho eu já fui muito cobrada de alisar meu cabelo, esse tipo de coisa. Então, estou começando a fazer minha transição e agora meu cabelo está crescendo. Estou começando a me sentir mais eu mesma. Acho que isso é muito interessante quando a gente fala do tema de diversidade. Acho que muitas mulheres olham para isso e se sentem à vontade de poder ser elas mesmas também. Acho que Sol passou por isso também e acho que isso é um dos pontos mais legais, assim, de trabalhar com diversidade, poder empoderar outras pessoas para serem o que elas querem ser. E aí, na minha infância, passei por muitos problemas, né? Eu sempre estudei em colégio particular, minha mãe fazia de tudo para pagar um coleginho lá perto da minha casa. O nome do colégio era Mar Azul, e a gente, às vezes, deixava de comprar comida para poder pagar o colégio, porque ela entendia que a educação ia fazer a diferença na nossa vida, mesmo não sabendo como ainda, né? Mas acabou que isso me deu uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos num grande colégio lá do Rio, e eles me prepararam para entrar no colégio técnico. Eu sempre fui muito nerd, passei entre uma das primeiras colocadas para o Instituto Federal do Rio de Janeiro para cursar o curso técnico em Química. E foi quando eu me apaixonei por Química, eu tinha 14 anos, então aquilo foi tudo para mim. Acho que olhar para a Química, entender a transformação das coisas, entender como que as coisas funcionam, sempre fez com que meus olhos brilhassem. E acredito que foi por isso que eu acabei trilhando grande parte dos meus estudos para a Química, né? Eu estagiei na Piraquê, eu tinha 18 anos, era muito assustador, porque eu era uma das poucas mulheres dentro da área produtiva, e eu tinha 18 anos, era uma menina ainda, né? Então, não poder ser eu mesma, não poder me vestir do jeito que eu me vestia normalmente, esse tipo de coisa sempre fez com que eu olhasse para o mundo corporativo de uma forma meio atravessada. Mas era o jeito que a gente tinha para ganhar o pão, né? Então, eu continuei. Mas, nessa mesma época, dentro do colégio técnico, eu entendi como entrar na faculdade, porque não tinha ninguém da minha família formado até então. E foi quando eu comecei a prestar o Enem, né, fazer todos os trâmites do SISU, e passei para engenharia química na Rural, do Rio de Janeiro, em Seropédica, longe de tudo e de todos. E nessa época minha mãe estava passando por muitas dificuldades financeiras, a gente perdeu nossa casa no leilão, e isso me assustou bastante, né? Acho que para qualquer pessoa isso acaba sendo um trauma, acho que para ela também, inclusive.
E a gente decidiu, nesse momento, fazer a loucura de morar mais perto da minha faculdade, fazer isso acontecer de uma forma mais agradável e fazer com que isso acontecesse de uma forma que mudasse nossa vida de alguma forma também. E fui morar perto da faculdade, morei em Nova Iguaçu, vocês provavelmente devem conhecer por causa do BBB, tem muito BBB que vem de Nova Iguaçu, né? Quem sabe um dia eu também não vá. E aí eu tive que trabalhar a faculdade inteira, basicamente, às vezes eu faltava aula para poder trabalhar, mas eu entendi que eu tinha que me formar e isso foi o foco dessa minha trajetória durante esses 5 anos de faculdade. Eu trabalhei na Teadit como estagiária, lá eu era estagiária do processo produtivo, então me deram a chance de fazer o curso de Yellow Belt e isso fez grande diferença na minha vida a partir daí, porque abriu muitas portas. E o projeto que eu toquei lá retornou R$ 200 mil anuais para a empresa. Então, foi um projetão, eu tinha 19 anos, ia fazer 20 ainda, mas foi bem legal porque eu comecei a me empoderar das coisas que eu poderia fazer, porque até então eu não conseguia enxergar quem era eu dentro do mundo corporativo e o que eu podia entregar, né? E era um projeto totalmente químico, né? Era de recuperação de solvente e tudo mais. Passei por poucas e boas também, porque eu era estagiária de uma supervisora que era a única mulher naquela área e a gente cuidava de 90 homens na área produtiva. Então era muito louco também. Eu lembro muito claramente que quando eu entrei a gente começou a construir o banheiro feminino, porque não tinha banheiro feminino ainda, e isso foi um alarde, assim, para mim, né? Como que eu, engenheira, né, vou me formar, como que eu vou conseguir uma oportunidade se os lugares não estão nem preparados para me receber? Então, era sempre esse tipo de questionamento que eu tinha na cabeça. E passei por outras coisas também em relação a ser uma menina sensível, que não tinha a liderança formal de um homem, né? Porque normalmente as mulheres que entram no processo produtivo elas têm que ser mais masculinas, né? Que as pessoas falam, que eu acho que não existe muito isso de feminino e masculino, acho que as pessoas são o que são, mas eu passei por poucas e boas em relação a isso, falando que eu não poderia ser uma líder daquele jeito, eu não poderia agir daquela forma se eu quisesse crescer dentro de uma empresa, coisa que realmente assusta qualquer um, né? Mas acabou que eu passei bem por isso, passei para a Coca-Cola, fui estagiária lá também, da qualidade. Lá eu senti um pouquinho mais de abertura para o tipo de liderança e tudo que eu fazia. Eu era estagiária do sistema de gestão, então eu auditava as outras áreas, né? E acabou que eu entendi que o engenheiro poderia estar em outros lugares, além do processo produtivo e do laboratório, porque até então eu achava que eu ia fazer isso da minha vida. E dentro da qual eu tive a oportunidade de ser contratada como técnica ainda, não estava formada na faculdade. E na Coca, eu trabalhei de segunda a sábado, de 2 da tarde até 11 da noite, conciliando com a faculdade, de manhã, tudo longe. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas o transporte não é muito legal. Mas acabou que deu. Falei, vou até onde dá, estou conseguindo ajudar em casa, com as contas e tudo mais. Meu primeiro CLT, né, gente? Não tinha como largar. E eu fiquei até onde deu, que foi quando a faculdade começou a barrar 2 matérias que eram muito importantes para me formar e eram no horário do meu trabalho. Então, eu comecei a buscar outras oportunidades e entrei na Embeleze, que é uma empresa de cosméticos lá no Rio. E foi a primeira vez que eu vi que diversidade precisa acontecer, mas precisa acontecer quando a pessoa que está na liderança, ela quer fazer isso acontecer. Por quê? Porque o dono da Embeleze, ele entendeu há 50 anos atrás, que foi quando ele montou a empresa, que ele precisava de representatividade das pessoas que vão ser consumidoras, principalmente, do produto dele, né? Como o produto era voltado para mulheres negras, ele entendeu que a proporção maior, né, de pessoas dentro da empresa dele também tinha que ser de mulheres negras. E isso foi um boom na minha cabeça, né? Porque até então eu não tinha visto isso acontecer. E foi lá que eu comecei a entender que eu queria trabalhar mais próximo de gente. Eu estava trabalhando com meio ambiente e qualidade nessa época. E foi quando eu comecei a entender que eu queria fazer coisas acontecerem em relação à diversidade. Depois disso, eu consegui me graduar. Fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Foi muito doido, porque eu não esperava, né? Eu acho que a gente não acredita muito na gente durante um bom tempo até começar realmente a acontecer coisas boas para a nossa vida. Mas fiquei muito feliz e decidi vir para São Paulo. Então, tentei vários processos, fui para a Ambev, entrei como compradora, nada a ver com o que eu tinha feito até então. Mas fui com tudo, falei, vou para Jaguariúna, vou morar lá. Morei numa república, dividindo com mais 2 meninos. E lá foi a primeira vez que eu consegui desenvolver meu primeiro projeto de diversidade,
porque quando eu entrei, eles estavam começando a colocar metas de diversidade lá, então eu tive essa chance. E eu toquei o projeto inteiro, desde a parte de banco de currículos até depois que a pessoa é contratada, a parte de engajamento, né, desenvolvimento das pessoas de grupos minorizados que a gente conseguia contratar. E foi quando eu consegui melhorar em 38% a contratação de pessoas de grupos minorizados dentro da área de suprimentos. E foi quando eu entendi que isso poderia ser uma carreira, porque foi quando teve o boom, né, de abertura de vagas nesse sentido. E foi quando eu queria, né, eu queria muito ir para a diversidade, ainda estava lá presa em suprimentos. E foi quando eu tentei o trainee da Whirlpool, achando que eu ia entrar já em diversidade. A primeira etapa do processo já era perguntando sobre diversidade, como que você se conecta com diversidade. E eu fui passando nas etapas, eu estava com meu cabelo azul já, então, assim, se alguém me contratar, é porque realmente sabe quem eu sou, né? Eu já estava mais aberta em relação a aceitar quem eu era da forma que eu era. E fui contratada, entrei na área de peças, nada a ver com o que eu queria na época, mas eu tive a chance de tocar um projeto que era para criar uma unidade de negócios nova dentro da Whirlpool, que era voltada para acessórios, que até então a gente só vendia produtos eletrodomésticos, e as outras Whirlpools fora do Brasil vendem outras coisas, né? Vendem acessórios também. Então, eu comecei a desenhar esses acessórios, puxar alguns de outros países, e dentro dessa história toda eu comecei a entender que nossos produtos eletrodomésticos não tinham acessibilidade para pessoas cegas e nem para outras pessoas com deficiência, né? Mas aí a gente foi fatiando, né, entendendo a parte de metodologia ágil e tudo mais, e entendendo que a nossa maior proporção de pessoas com deficiência hoje no Brasil são pessoas com deficiência visual. Então, eu fiz uma parceria, né, com a ONCB, que é a maior ONG voltada para pessoas cegas do Brasil, e a gente começou a desenhar esse projeto que era um adesivo tátil para adaptar esses produtos eletrodomésticos. E para desenhar, né, um adesivo, criar tudo aquilo, acabou que a gente conseguiu angariar uma equipe de 65 pessoas para ajudar no projeto. E foi muito doido porque eu comecei no adesivo, mas começou a aparecer várias outras coisas que a gente precisava adicionar para ser uma jornada completa para o consumidor. Então, desde o site para ele comprar o adesivo em si, até a parte da entrega e de colocar mesmo, né, o adesivo na parede. Então, eu tive que fazer junto com eles também um manual de áudio para eles poderem entender como fazer aquilo sem precisar de outras pessoas, porque a ideia era que eles conseguissem realmente ser independentes dentro dessa jornada. E foi muito interessante porque eu realmente me aproximei muito dessas pessoas e o presidente da empresa comprou super, então ele investiu dinheiro e eu consegui entregar 3 cozinhas totalmente acessíveis para essas pessoas que estavam ajudando a gente. E ver aquelas pessoas conseguirem cozinhar, conseguirem pegar suas bebidas na geladeira, esse tipo de coisa, foi muito gratificante. E aí que eu entendi mais ainda que eu queria trabalhar com diversidade, e não só com diversidade na área de gente, mas também na área de produto, né? Porque muitas das vezes a gente acha que diversidade é só sair contratando as pessoas, mas não é. A gente tem muita oportunidade para melhorar produtos, serviços e tudo que as empresas já oferecem, porque hoje a gente é muito pautado em olhar para o público padrão, né? Mas, por exemplo, as pessoas com deficiência são 24% da nossa população. É um quarto, né, da nossa população. É muita coisa para a gente deixar passar. E não só... Até uma informação para você, desculpa te interromper. Eu fui para BH há pouco tempo, aí é uma informação bem legal. E tem uma amiga lá em BH e existe uma ONG em BH que é Corra com Deficiente. O nome não é esse, mas a ideia é essa. E aí a pessoa vai buscar um deficiente que está numa comunidade distante para fazer ele fazer essas caminhadas. Começa com uma caminhada e quando você vê o cara já está numa corrida estadual, correndo junto, né? E você trazendo esse olhar para o deficiente é brilhante, porque ninguém olha para ele. A gente hoje está num palco onde a gente olha muito para o racial, e eu vejo muito ponto a respeito de que a gente está falando do étnico-racial pessoas negras, a gente está falando do PCD, mas a gente não está falando de 2 grupos que eu sinto bastante, que é o indígena hoje, que a gente não consegue ver eles alocado nas grandes empresas, e justamente o deficiente visual. Eu vejo empresas que abrem mão do deficiente visual, né, por não estar preparada, se diz não preparada, mas eu acho que não é estar preparada, é
preparar junto, é pegar esse deficiente e entender o que a gente precisa fazer para que você se sinta confortável e trabalhar com a gente, fazer a gente se engajar, todo mundo junto num plano. Aí eu solto uma pergunta para você a respeito disso, que a sua trajetória é incrível, emociona, é linda. O que você acha hoje que as empresas têm que fazer para absorver esses dois públicos que eu citei, o indígena e o... Porque, assim, por mais que a gente fale, a gente não vê, eu não vejo indígena trabalhando comigo, sou bem sincera, e eu acho que você, por toda essa sua trajetória, você não cruzou com nenhum. Se cruzou, Então. não lembra, não viu. Assim, a gente... O que você acha que a gente tem que fazer para que a gente introduza o indígena junto dessa nossa pauta de diversidade, já que ele faz parte disso também? Perfeito. Falando sobre pessoas com deficiência visual, primeiro, já trabalhei com algumas, acho que a gente já está começando a abrir um pouco mais a cabeça, né, de adaptar, né, o centro de trabalho mesmo da pessoa, qual é o tipo de notebook que a pessoa precisa usar, qual é o tipo de software. Acho que as empresas que estão pensando nisso já desde 2019, vamos combinar, acho que foi quando todo mundo começou a andar, aí a gente já conseguiu andar um pouquinho mais. Mas tem muita gente que tem medo, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco, porque a pessoa acaba acreditando que aquela pessoa não vai conseguir entregar tudo que uma pessoa sem deficiência vai entregar. Então, já trabalhei com alguns, na Ambev, inclusive, na Whirlpool, na Heineken também, mas eu acho que as empresas precisam realmente ouvir, né, primeiro essas pessoas para entender quais são essas adaptações que a gente precisa fazer para poder realmente receber essas pessoas da melhor forma. Porque não adianta também receber e daqui dois meses a pessoa sair e a pessoa não está adaptada, né, não conseguir trabalhar da melhor forma porque a gente não consegue adaptar um centro de trabalho para ela. Então, acho que a deficiência visual é uma das mais difíceis, né, da gente conseguir realmente fazer todos os parâmetros funcionarem da melhor forma, mas não é impossível, assim. Eu já vi funcionar muito bem e, inclusive, tenho vários cases de pessoas incríveis que estão crescendo dentro da empresa porque a empresa deu esse suporte, né? Que não é mais do que a obrigação, né, da empresa fazer isso, mas ok. E aí, falando sobre pessoas indígenas, dentro da faculdade eu via muitas pessoas indígenas, então isso é muito chocante, porque dentro da faculdade eu via e dentro das empresas eu não vejo. Então, quem está errado, né? Eu enxergo que o processo que está errado é o de procura mesmo. Acho que as pessoas são muito acomodadas em aceitar o que é o tradicional, que a gente sempre fez e tudo mais, e elas acabam não encontrando essas pessoas. Então, hoje, quando eu vou fazer um trabalho de diversidade, eu sempre tento conectar com as áreas e lugares onde essas pessoas estão. Então, vai lá na faculdade, conecta com o coletivo, né? Entende quais são as dificuldades dessas pessoas, o que elas precisam, o que elas têm de gap para a gente poder ajudar a desenvolver. Porque eu tenho certeza que essas pessoas são tão preparadas quanto todas as outras. Mas se a gente entende que tem algum gap, alguma coisa que a gente possa ajudar como empresa, que a gente vá lá atrás dessas pessoas e prepare elas para entrar nessas vagas. Porque senão não vai acontecer, né? Se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, nada vai mudar. Então, sempre que eu tento fazer esse tipo de trabalho, eu tento ir realmente na fonte. E é por isso que eu acredito tanto no trabalho da Alicerce, sabe? Porque eu já conversei muito com vocês e eu entendo que vocês realmente conseguem fazer esse filtro, essa busca muito bem feita. Então, é muito interessante empresas que façam esse tipo de trabalho também e aproximem a realidade dessas pessoas com a realidade das empresas. Porque muitas das vezes, quem está na liderança dessas empresas é totalmente realmente não enxerga, né? Tudo isso que tem dentro das faculdades, das comunidades também, dos lugares onde essas pessoas estão. Então, todo o trabalho que eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço é ouvir a pessoa que faz parte daquele grupo minorizado, porque eu não falo por todo mundo, né? Só nem você. Então, assim, é muito interessante que a gente consiga ouvir essas pessoas e entender quais são essas necessidades e como a gente também pode se aproximar delas de uma forma orgânica, né? E não uma forma que às vezes parece interesseira, né? Muitas das vezes as empresas até pecam nesse sentido de ir muito atrás, mas não saber como fazer. Então, ouvir essas pessoas é a melhor forma de fazer isso acontecer da melhor forma. Eu vejo, voltando um pouquinho na pessoa deficiente, tem uma coisa que poucos sabem de mim, é que, assim,
eu estudei SEO justamente por causa de pessoas deficientes. Eu sempre me questionei muito ao ponto de pessoas não conseguirem entender o que está escrito naquele site. Aí eu falava, tá, minha mãe era analfabeta, não sabia ler. Se ela passasse a setinha lá, cara, ela ia entender que aquele cara tá pulando no skate, aquele cara tá fazendo aquele negócio, porque eu venho desse movimento do skate. E quando eu me especializei em SEO pelo Google, que eu descobri que era só colocar um botãozinho no site e o site falava com a pessoa, eu quis matar todos os desenvolvedores do planeta, entendeu? Porque eu achava que isso não precisava ser cobrado de um cliente, deveria ser uma obrigação nossa, como especialista, sabe? Ó, vou ativar seu site aqui para o deficiente auditivo ou visual ele conseguir entender o que está escrito aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, ser cobrado para colocar um botão dentro de um site, isso me incomoda supremo. Então, eu acho que não só as empresas, como a gente, como um todo, temos ainda que abrir esse olhar. E aí, uma boa parte das perguntas que eu ia trazer, a sua história já me respondeu, né? Na lata ali. Como foi sua trajetória? Eu gosto de contar tudo, porque aí faz um sentido na cabeça das pessoas, né? Porque uma engenheira química parar no RH do nada é meio estranho para as pessoas ainda. Então, eu explico para as pessoas poderem entender também, para quem quiser também ir para a área, né? Entender como que pode fazer e tudo mais. Qual é o caminho, né? Não, igual eu sou de TI, amigo. O que eu estou fazendo aqui? Estou brigando, brigando com a civilização. Mas é isso, é a gente se incomodar com a situação da gente não se ver. Mas aí eu vou puxar um outro lado de você. Eu conheço você, vi o seu pitch em off, ninguém sabe, né? Agora você está sabendo. Porque alguns sabem aqui, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, e sou uma das voluntárias que ajuda lá com a aceleradora de carreira, e você passou por um. O que mudou da aceleradora de carreira até agora? O que você sentiu em você? Perfeito. O que mudou? Só, eu tive 2 momentos de virada na minha vida. O primeiro foi um pouco antes aí de eu me formar. Foi quando eu comecei a buscar estágio e eu conheci a comunidade Empodera. Não sei se você conhece o Laser. O Laser foi uma virada de chave assim na minha vida, ouvi-lo falar e trazer todo esse trabalho que eles fazem, né? Até hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem ontem de uma amiga minha, que é uma mulher negra, bissexual, falando que ela foi promovida lá dentro do Empodera e eu tinha indicado ela para eles e tudo mais. Então, assim, o trabalho que eles fazem é muito consistente, porque eu sinto que eles fizeram isso comigo, mas estão fazendo hoje também com uma amiga muito próxima. Então, é muito legal ver que isso realmente é uma roda de tração para a gente, né? Principalmente para mulheres negras que vêm de comunidades carentes, né? E ela, inclusive, é mãe. E mãe solteira, bem jovem. Então, é muito doido ver isso acontecer de novo, né? E tão próximo de mim. Muito feliz também. Então, a primeira vez que eu tive essa virada de chave foi lá. Foi quando eu conheci o Ian Onjara, ele estava apresentando o pitch dele e eu entendi que ai meu Deus, eu não estava contando a minha história, né? Eu estava tentando desenhar a história para caber na caixinha do padrão, mas não é, uma história totalmente diferente. E foi quando eu comecei a entender como contar esse meu pitch e como conseguir minhas primeiras oportunidades também. Porque era muito difícil uma mulher negra que não tinha inglês, não tinha intercâmbio e tudo mais, conseguir um estágio no mundo corporativo, né? Sendo engenheira e tudo mais. Normalmente era um monte de homem branco, hétero, cis, competindo comigo, e todos eles com inglês fluente, intercâmbio e tudo mais. Então, contar a minha história com a realidade me fez conseguir muitas oportunidades. E depois disso, consegui, né, ir crescendo e tudo mais, mas não tinha uma carreira muito bem direcionada. Eu aceitava o emprego que vinha, eu tinha que ter dinheiro para pagar meu aluguel, tinha que ter dinheiro para comer, então eu aceitava o que vinha, né? Então, trabalhei com muitas coisas diferentes, que até hoje eu uso, né? Então, nada foi jogado fora. Hoje, normalmente, cada itemzinho que eu fui melhorando dentro da minha carreira profissional acaba entregando alguma coisa dentro de diversidade também. Mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E depois que eu entrei no Aceleradoras, eu já estava com a intenção de migrar, né, para a diversidade. E quando eu entrei oficialmente no processo, foi engraçado porque foi quando eu entrei na Heineken, né, como especialista de diversidade, foi minha primeira cadeira oficial de diversidade. Então, foi muito bom poder ver
outras mulheres ali que também trabalhavam com diversidade, que também estavam tendo as mesmas dificuldades que eu, trocando ideia, dando a mão uma para a outra, essa coisa de uma ajudar a outra é muito bom, porque isso aconteceu comigo antes, e eu poder ser a pessoa que faz isso agora é muito interessante para mim. Eu acho que é a coisa que me faz acordar todo dia com vontade de trabalhar, porque quando eu recebo uma notícia que alguém foi contratada, ou então que alguma mulher tá precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo, consigo realmente ajudar aquela pessoa a se direcionar, é muito especial, porque eu nunca esperei estar nessa cadeira e nessa posição, né, antes. Então, por exemplo, você naquela última live, né, que você pegou minha mão, falou várias coisas que fizeram vários gatilhos sumirem e tudo mais, também foi muito interessante para mim, porque a gente não consegue mais desconciliar, né, o que é profissional, o que é pessoal. Então, quando a gente está mal pessoalmente, acaba que no profissional a gente acaba espelhando isso também. Então, é muito importante que a gente tenha essa liga, né, umas com as outras, para poder ajudar a gente a subir dentro da carreira. E aí, só pegando o gancho, aproveitando, eu estava falando da Whirlpool, né? E aí eu passei para a Heineken, fui para essa cadeira de diversidade, e lá eu tive a oportunidade de puxar várias mulheres da aceleradora de carreira. E elas viraram minhas amigas, né? Próximas mesmo, a gente se encontra, a gente bebe juntas, a gente faz várias coisas juntas. Isso é muito especial, porque quanto mais a gente ascende, mais a gente se sente sozinho. Então, assim, quanto mais eu vou crescendo, mais eu sou a única lá. E eu não quero mais ser a única, né? Eu quero que a minha geração seja a última geração das primeiras lá, que a gente consiga realmente ter toda a diversidade que a gente tem no país dentro de todas as lideranças, né? E todos os níveis hierárquicos. Acho que isso é muito, muito importante. E agora, aqui na GUP, eu não sei se vocês viram, mas na semana passada o Elas que Lucrem publicou e tal, que eu estava aqui como head, publicaram lá como negra, LGBT e tudo mais. E foi muito doido aquilo, porque eu recebi muitas mensagens depois disso. Eram muitas mulheres LGBT, muitas mulheres negras, muitas mulheres que são negras LGBT me chamando para poder falar: cara, você é um espelho para mim, você é foda. E aí Hoje eu você ficava... representa. É muito doido, né? Eu realmente ainda não me identifico dessa forma, né? Então, ouvir isso de outras pessoas é muito especial mesmo, e toca meu coração saber que eu poder falar isso, eu poder ser eu no meu espaço, faz com que outras pessoas também se sintam seguras para fazer isso, né? E uma coisa muito especial aqui na GUP foi isso, assim, porque eles me entrevistaram, eles viram como quem eu sou, eles viram meu LinkedIn como eu sou também. E eu não tenho mais vontade de me esconder, sabe? Hoje eu não penso muito em como que eu vou parecer para as pessoas, né? Eu penso muito mais em como que eu vou tocar as pessoas, mostrando que eu sou o que eu sou, né? E que elas também podem ser o que elas são, né? Então, é esse o trabalho que eu tenho feito, e eu acho que foi por isso que eu acabei entrando nessa cadeira, porque eu passei a ser muito transparente com todo mundo e comigo mesma, assim. E tem coisa que eu sou e tem coisa que eu não sou. E não quer dizer que eu sou perfeita, mas eu vou estar sempre querendo melhorar, né? Obviamente, tem vários gaps que eu tenho, por exemplo, o inglês, eu estou estudando que nem uma louca. Então, assim, ninguém é perfeito, a gente vai melhorando conforme a gente vai conseguindo, né? É coisa pra caramba para se fazer, mas a gente vai trilhando o nosso caminho, e cada uma tem o seu caminho também. Acho que isso é muito importante de ser falado, porque ninguém tem que comparar carreira com a outra pessoa, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? Olhar para o nosso passado e falar: caramba, olha onde eu estou, né? Tipo, 3 anos atrás eu estava numa cadeira de analista plena. Então, assim, como que eu cresci, né? Como que eu olhei para mim e falei: cara, será que você vai conseguir? Porque tiveram vários gestores meus falando que não tinha nada a ver, que eu não tinha que fazer isso, mas eu Tinha muita segui. gente sabotando essa subida, né? E aí você se sabotando junto, né? E Exato. aí eu pergunto para você, como a diversidade e a inclusão pode transformar as empresas? Como você vê isso? Acho que é crucial a gente ter representação, né? Não só a gente trazer uma pessoa negra, trazer uma pessoa com deficiência e tudo mais, a gente tem que ter uma proporcionalidade, né? Acho que hoje as empresas pecam um pouco nisso, porque acham que trazer uma pessoa e colocá-la lá de token já está ótimo. Então, assim, é muito importante que a gente pense também em proporcionalidade, olhar para as estatísticas do Estado, né, daquela empresa e tudo mais, para a gente poder trazer essa proporcionalidade para dentro. Mas, principalmente, a gente tem que ter essa representação dentro das empresas,
para a gente poder entregar isso para os consumidores, né? Então, assim, tem duas vertentes da diversidade. Uma social, que é o que eu amo, que é o meu propósito, ajudar as pessoas e tudo mais. Mas eu, como especialista de diversidade, eu também tenho que entregar resultado e dinheiro para a empresa, né? E o mais legal da diversidade é isso, que quanto mais a gente tiver diversidade, mais dinheiro e lucratividade a gente traz para essa empresa. Então, se uma empresa sai na frente pensando em diversidade de uma forma orgânica e tentando realmente fazer isso acontecer, ela vai sair na frente das outras empresas que não estão pensando nisso. Por quê? Se eu penso no meu produto pensando em diversidade, e quando eu falo diversidade, é também incluso todo mundo, não é só as pessoas de grupos minorizados, né? A gente tem que ter todo mundo, não é chegar e sair demitindo todo mundo que é branco, cis e padrão, é todo mundo junto. A gente consegue representar muito mais, né, os nossos consumidores. E com isso, os consumidores começam a entender que aquela empresa é uma empresa para eles. E hoje, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso, né? O que você entrega, e a gente toca no tema de ESG. O que essa empresa está entregando para o país, o que essa empresa está fazendo para as pautas de diversidade, para as pautas ambientais, tudo que é pauta que está ligada à pauta de ESG acaba sendo muito importante para a gente escolher uma empresa hoje, né? Então, por exemplo, lá na Heineken, quando a gente começou a tocar nesses assuntos, as marcas começaram a ser muito mais bem vistas, né? Então, isso foi muito interessante, porque a gente começou a trazer outros consumidores que antes não olhavam para aquela marca, né? Então, isso é muito legal de se ver. E aí, falando da GUP, né? Hoje eu vou estar cuidando de gente e de produto, não só da área de contratar, né, e tudo mais, mas também olhando para a nossa plataforma da GUP. Então, a gente tirar os vieses da plataforma, a gente entender como que as pessoas de diversidade vão conseguir serem bem recebidas, né, nessa jornada toda de candidato, porque isso é muito importante também. Uma pessoa que vem de uma comunidade carente, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é LGBT, uma pessoa com deficiência, ela tem que tem que conseguir mexer na nossa plataforma da melhor maneira possível, né? Então, se eu não tiver uma acessibilidade, por exemplo, como que eu vou fazer aquela pessoa mexer, né, no nosso site? Então, tudo isso vai ser trabalhado para a gente poder realmente trazer cada vez mais diversidade. Não pensando só nisso, né? Eu já tenho 1 milhão de ideias aqui para poder ter mais produtos dentro da GUP para poder oferecer para as nossas empresas clientes. Então, por exemplo, hoje a gente está com mais de 2.300 empresas clientes dentro da GUP. Então, se eu faço uma coisa aqui, piloto aqui dentro da GUP, que eu possa mostrar para todas essas 2.300 empresas, o meu impacto vai ser muito maior, né? Então, eu acho que isso me fez vir para cá. Acho que esse impacto grande, esse poder de transformação, porque a GUP hoje é pioneira em muita coisa. Então, se a gente pegar algumas trajetórias aqui de diversidade e colocar dentro da nossa jornada do candidato, por exemplo, a gente vai estar ganhando muito, né? Eu vou estar conseguindo ver muito mais meus candidatos de diversidade, eu vou estar conseguindo tratá-los da melhor maneira possível e entender muito mais as dores deles, né? Então, eu estou muito feliz com essa parte, porque é muito diferente do que eu já fiz, mas eu já via muitas oportunidades quando eu me candidatava em vagas na GUP, né? Então, isso é muito interessante de se ver. Eu acho que é muito importante a gente ouvir as pessoas, né, também. Então, é esse o caminho que eu estou tentando trilhar, por enquanto. Eu comecei semana passada, né, gente? Nossa, você vai começar, tá trilhando muito bem. Teu caminho inteiro foi um caminho de magia, assim, de coisas só impactar vidas durante todo o seu caminho, independente se começou pela sua vida, pela vida da sua mãe, pela vida de quem estava passando por você, pela faculdade. Então, eu acredito muito em você. Saiba que é uma das minhas referências também, independente da nossa divisão de idade, né? Sei que sou muito referência de vocês, das meninas do Acelerada, mas saibam que eu também vibro muito quando vejo uma lá, eu consegui, eu tô aqui, porque eu sei que vocês é que vão acabar fazendo a mudança que a minha geração e a geração anterior sempre quis, sonhou e almejou. E aí eu pergunto para você, você acha que a ausência da educação básica impacta nessa promoção de um ambiente mais diverso? Com toda certeza, né? Hoje é injusto a gente querer comparar o currículo de uma pessoa que teve todas as oportunidades da vida, né? Teve dinheiro para tudo e tudo mais, com o currículo de uma pessoa que saiu da comunidade e estudou no colégio municipal a vida inteira.
Eu sei que eu tive meus privilégios de ter estudado num colégio particular, e isso supriu muitos gaps que eu poderia ter, que poderia me atrapalhar na minha carreira, né? Então, ter tido a oportunidade de ganhar aquela bolsa no sistema elite de ensino foi crucial para eu conseguir passar e me formar, basicamente, porque quando eu cheguei na faculdade federal, por exemplo, eu percebi que eu tinha muito gap de cálculo, de muita coisa, de física e tudo mais. Então, isso é muito cortar potencial, né, das pessoas. Então, acho que quanto mais a gente conseguir nivelar mesmo, né, o padrão de educação das pessoas, mais a gente vai conseguir trazer essa oportunidade da pessoa entregar o melhor dela. Porque muitas das vezes ela vai perdendo a chance porque ela não teve oportunidade na vida, né? Então, entendo também, falando mais uma vez do Alicerce, né, que vocês também fazem esse trabalho muito bem, que é o de olhar para o português, para a matemática, coisas que a gente vai perdendo durante o tempo, e a gente não sente porque a gente não tem nem ideia de como que são as outras escolas, né? E isso é muito triste, porque o Brasil está cada vez pior em relação a isso, né? Então, a gente realmente precisa, a gente como empresa, né, investir em educação para poder suprir o que o governo não está fazendo hoje. Não sei se eu posso falar isso, mas estou falando. Acho que a gente precisa realmente ser esse suporte, né? E em qualquer lugar que eu entro, né, eu penso muito na parte de como que você quer contratar essas pessoas, porque muitas das empresas querem sair caçando pessoa negra que já está pronta no mercado, já está na outra empresa, já está ganhando muito mais, né, ao invés de pegar uma pessoa que está lá no início da carreira e preparar, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido, até para a gente conseguir realmente entregar como para a sociedade o que a gente quer entregar, preparar essas pessoas que estão lá no início, pegar a pessoa que começou a entrar na faculdade agora, vamos tentar dar uma bolsa para essa pessoa se manter até o final, porque muitas das vezes a gente não consegue nem terminar a faculdade, a gente não tem como se manter, não tem como pagar transporte, não tem como pagar comida. Então, acho que quanto mais as empresas começarem a olhar para esse tipo de projeto, mais a gente vai conseguir desenvolver as pessoas e trazer pessoas cada vez mais leais a essas empresas, porque muitas das vezes eu fui leal a uma empresa porque a empresa me deu alguma oportunidade, né? Então, também é muito legal que a gente olhe para isso, esse potencial de retenção, né, e desenvolvimento dessa pessoa. Entregar educação, entregar faculdade, às vezes, né, porque muitas das vezes a diversidade está lá na base e não conseguiu nem começar a fazer uma faculdade. Então, entender quais são esses talentos, entregar graduação, pós-graduação, inglês para essas pessoas também. Acho que é esse o caminho que a gente precisa fazer agora, senão a gente vai ficar enfiando a faca um no outro, pegando pessoas que já estão no mercado, e as pessoas que estão realmente precisando vão ficar lá presas para sempre, né? Eu também tenho um discurso desse que eu não vejo ninguém enfiando a faca um no outro, mas eu vejo assim, eu saindo, você chegando num ponto que vai chegar numa idade que também vai sair e que vamos ver mais nos mesmos. Esse é meu grande receio quando eu vim trabalhar no Alicerce e entendi a proposta, porque assim, eu faço N movimentos para gente que já está na base, né? Eu puxo mulheres dentro da Microsoft. Ai, também não sei se podia falar, mas vamos lá. Eu puxo mulheres dentro da Microsoft para se capacitar em nuvem, em cloud, em PL 900 e tudo mais, mas são mulheres que já têm faculdade. Eu puxo mulheres dentro da minha ONG para ser desenvolvedoras de software. Algumas têm ensino fundamental, mas a maioria já está na trilha. Né? Eu mesmo já vivo nessa trilha. E aí eu pego e quando o alicerce bate na minha porta, eu descubro que a minha falta, que era a minha visão, nitidamente, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, eu gritei isso muitas vezes. Tá, gente, ele está treinando, capacitando, estamos empoderando, mas e a base? O que a gente está fazendo? E o povo lá embaixo, que todo mundo gosta de chamar de chão de fábrica, e eu odeio, porque não faz sentido para mim, porque a minha mãe vem dali. Né? Eu trabalhei no Então, chão de fábrica, né? Que não é chão de então, fábrica, é a base então, mesmo, né, da é a produção. base. Não, é a base. Para mim, chão de fábrica não existe. Então, Sem as pessoas da operação não existe produto, né? Então, não, e a gente tem que olhar para eles. A gente que está aqui em cima, a gente tem que virar e olhar para eles. E olhar muito, porque a ideia, eu acho que a ideia de toda grande empresa é que essa pessoa nos substitua. ela Eu acho que continue ali. sabe? Ela não substitua, ela se aposente ali, morra ali, vai embora ali, a gente só coloca mais uma base. Eu acho que capacitar essa base, fazer ela subir os degraus, Exato. que chegue próximo onde a gente está,
e que a gente puxa essa pessoa para cima e que traga outra base que vá subindo também, é um ciclo que a gente faz feliz e com muita. Bom, gente. E uma coisa, só desculpa interromper, muito interessante que eu percebo, assim, porque eu trabalhei na produção, né, no chão da fábrica, que nós chamamos de fábrica, é que essas pessoas, muitas das vezes, elas não enxergam que elas estão dentro de um grupo minorizado, né? Então, elas não compram diversidade. Então, como que a gente, como uma especialista de diversidade, também toca o coração dessas pessoas, né? Mostra que isso vai fazer com que ela cresça, que ela ganhe mais dinheiro, que ela dê mais oportunidade para a família dela. Acho que a gente faz isso muito mal hoje. As pessoas não conseguem fazer esse trabalho com maior volume, né? Porque normalmente essas pessoas são o maior volume da empresa. Então, como que a gente faz com que essas pessoas se vejam num grupo minorizado e entendam que o trabalho de diversidade é para elas, principalmente para elas, né? Então, isso é muito legal de trabalhar. É que as pessoas, as empresas como um todo hoje, enxergam só o colaborador. Ela não entende que tem que enxergar a família também. Né? Você trazendo a família daquele colaborador para dentro da empresa, além de você ensinar para ele o que é diversidade e que ele faz parte de um grupo, você vai criar pessoas, eu falo criar mesmo, pessoas menos racistas, menos preconceituosas. Você consegue atingir um globo e não só a sua empresa, a caixinha fechada dos colaboradores que ele vai lá, aprende, capacita o dia inteiro, ouvindo falar de diversidade, chega em casa, vai lá e fala alguma besteira com a mulher, com o filho, né? Então, eu acho que também a empresa tem que não só olhar para o seu colaborador que está ali suas 8 horas com ele, mas olhar para a família desse colaborador, para que essa empresa também seja diversa e que faça um impacto interno, externo e interno. E o impacto que a gente faz na família também acaba indo para o colaborador, né? Por exemplo, se a gente consegue uma bolsa de estudos para os filhos deles, como é que eles vão ver a empresa, né? Como é que eles vão entender a diversidade dessa forma? Acho que acaba... Quando as coisas acontecem com a gente sente muito mais, né? Então, acho que é bem interessante que a gente olhe para esse lado também. Não, também acho. Tamara, eu ficaria aqui com você até amanhã para a gente ficar trocando sobre diversidade e inclusão. Mas eu tenho a leve impressão que a gente já ultrapassou o limite, as barreiras. E eu acho que você também deve ter agenda pós-alicerce. Então, nós vamos terminar aqui com as duas com um sorrisão bem grande, bem legal, curtindo muito esse papo. E aí eu quero suas considerações finais aqui, o que você deixa de dica para a gente, o que você acha que a gente juntas pode mudar o mundo, o universo, porque eu já estou no nível universo, tá? Já está diminuindo. Conta aí um pouquinho. Eu acho que eu vou fechar com uma dica para quem está querendo fazer a diferença, né, dentro da empresa. Independente se você quer trabalhar com diversidade ou não, acho que diversidade é um assunto de todo mundo, porque engloba todo mundo, né? Então, busquem projetos, né? Entre nos grupos de afinidade, mesmo que vocês não façam parte desses pilares, entrem lá como aliados, deem uma força para pessoas que ainda não têm voz, porque isso é muito interessante, né? Acaba que a voz fica com as pessoas que não são desses grupos. Então, como que a gente potencializa também a voz dessas pessoas? Porque se a gente não ouvir essas pessoas, a gente não anda com nada. Então, é muito interessante que a gente consiga também dar esse suporte e ajudar realmente essas pessoas a serem ouvidas dentro do mercado, principalmente as pessoas com deficiência, porque eu acredito que o mercado ainda não está preparado para isso. E a gente precisa muito transformar as coisas para eles. E se tiver a oportunidade de transformar um produto para essas pessoas poderem ver a empresa diferente também, se interessarem por trabalhar nessa empresa também é bem interessante, né? Por exemplo, embalagens, né, de refrigerante, cerveja, tudo mais. Hoje a gente não tem nenhuma adaptação para pessoas que não enxergam. Essas pessoas vão no hotel, por exemplo, elas não conseguem identificar se ela está pegando uma latinha de cerveja, de coca, não sabe. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para essas pessoas identificarem as coisas e também terem uma vida mais independente, né? Então, e além disso, vai entregar para a marca empregadora, né? Se você faz isso para uma pessoa com deficiência, ela vai começar a olhar para a empresa de uma forma diferente, vai querer estar trabalhando com a gente, né? Dentro da empresa. Isso é muito legal de se fazer.
Acho que essa é uma dica bem legal para qualquer empresa que a gente tiver, olhar para o processo, para os fluxos e adaptar para todo mundo, entender se as pessoas todas estão sendo englobadas nesse processo, pessoas trans principalmente também, que a gente não olha muito, como que a gente adapta os sistemas para elas, para quando elas entrarem, elas não terem problemas em relação ao nome social e esse tipo de trabalho, né? Então, tem muita coisa para ser olhado e tem muita gente para a gente ajudar. Então, conto com vocês aí para a gente dar a mãozinha um para o outro. E quem quiser entrar na GUP, né, pode entrar em contato comigo no LinkedIn. Ó, quem quiser entrar no Alicerce também chega junto aqui, que as duas aqui quer pôr pessoas aqui para dentro das empresas. Essa é a ideia. A gente põe, trabalha e a gente faz isso com muito amor e prazer no coração. Tamara, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo papo. Obrigada por essa gravação. Obrigada a todos que vão ouvir isso e vão curtir bastante, tenho certeza. E eu encerro aqui e seguimos para o próximo episódio. Logo mais a gente tem aí um novo episódio do podcast Alicerce. Muito obrigada, Sol. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Contem comigo sempre. Obrigada, tchau, tchau.